Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 11. Me acompanhe, por favor, a partir do primeiro. Sim. Não, pode acompanhar. Só ouvir. Capítulo 11, a partir do versículo 1. Se o senhor quiser ler, pode ler, mas eu vou fazer a leitura daqui. A partir do 1. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Até aqui. Amém? Jesus sempre estava presente na vida de Marta, Maria e Lázaro. Todas as vezes que ele passava por Betânia, ele visitava esses 3 irmãos. Marta era aquela que sempre trabalhava, estava sempre preocupada em servir Jesus da melhor maneira possível, até mesmo quando Jesus estava em outras casas. Marta se prontificava a servi-lo, como na casa de Simão, o leproso. Marta se prontificava a servir à mesa, queria estar sempre presente onde Jesus estava. Mas a Bíblia narra, no Evangelho de João, que Jesus estava ausente. Então veio a estar doente Lázaro. E suas irmãs Marta e Maria mandaram chamar Jesus o mais rápido possível, dizendo: Jesus, está enfermo aquele a quem tu amas. Jesus, ouvindo isso, disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo isso, ainda ficou onde estava por 2 dias. E a ausência de Jesus resultou na morte de Lázaro. Hoje eu vou falar sobre a ausência de Jesus Cristo nas nossas vidas. Quantos estragos podem acontecer nas nossas vidas quando Jesus não está presente nela? Às vezes, nós vemos lares desmoronando, filhos se distanciando da presença do Senhor, e muitos se perguntam o que está acontecendo, por que meu marido ou a minha esposa não me compreende, não me entende, por que está tudo dando errado, tantas coisas estão acontecendo ao nosso redor. E muitas vezes a gente não percebe que é a ausência de Jesus nas nossas vidas. O primeiro fato que a gente tem que saber, a gente tem que se dar conta, tem que abrir os nossos olhos e ver onde está Jesus na minha vida. Aonde que Ele está? Ele está só na Bíblia que eu leio de vez em quando? Ele está só na igreja que eu vou uma vez por semana? Ele está só no louvor que eu ouço? Não, irmãos. Aí é que está o fato. Jesus tem que estar presente no seu lar, na sua vida, no seu dia a dia. E eu vou falar o que acontece quando Jesus não está presente nas nossas vidas. O que acontece com a ausência de Jesus? O primeiro ponto
que acontece com a ausência de Jesus é que a ausência de Jesus produz solidão. A história do filho pródigo, narrado lá em Lucas capítulo 15, dos versículos 11 ao 22, mostra que quando ele tinha dinheiro, ele tinha amigos. Porém, quando todos os bens e o dinheiro se esgotaram, ele já não tinha mais nada. Todos o deixaram. Todos. O deixando na mais completa solidão. E diz a Bíblia que, tendo fome, aquele rapaz desejou comer a comida que colocavam aos porcos. Então ele se lembrou que até mesmo os empregados do pai dele comiam, estavam comendo melhor do que ele. Eles tinham a abundância onde estavam. E ele, ao contrário, longe, padecia de fome. Ele reconheceu o seu pecado, pediu perdão e recebeu do seu amoroso Pai o perdão, recebendo roupas, anéis, sandálias novas. Muitas pessoas dizem assim: como eu me sinto só. Se é o caso de alguém aqui hoje, olhe ao seu redor e veja se Jesus está presente na sua vida. O Salmo 68, versículo 8 diz assim: que Deus faz o solitário viver em família. Então não é da vontade de Deus que você viva em solidão. Atenda agora mesmo aquele que bate a sua porta, que fica batendo a porta do seu coração, assim como nós lemos em Apocalipse ontem, capítulo 3, versículo 20. Ele quer ter comunhão com você, ele está à porta e bate. É só você deixar ele entrar, que a solidão acaba. A ausência de Jesus produz solidão. Então, para você não ter solidão, tenha Jesus no seu coração. Segunda coisa que a falta, a ausência de Jesus produz debilidade. Jesus foi preso, os seus discípulos o deixaram e fugiram. Momentos antes, Jesus tinha avisado a ele, a Pedro, que antes que o galo cantasse 2 vezes, Pedro o negaria 3 vezes. Mas parece que ele se esqueceu do que Jesus disse, que se fosse preciso, morreria, e ele não o negaria. Mas no momento que Jesus foi levado, Pedro olhava de longe, debilitado, enfraquecido, incapaz de estar ao seu lado. Então, quando a criada do sumo sacerdote reconheceu Pedro, ele negou, não conheço. E o galo cantou a primeira vez. Novamente, a criada, quando o viu, disse a todos que estavam ali: ele é um deles. E Pedro o nega novamente. Enfim, todos reconhecem e dizem: tu és um deles, pois certamente tu és um galileu também. Pedro nega pela 3ª vez e o galo canta. Então Pedro se lembra das palavras de Jesus e chora amargamente. Foi por fraqueza, não por iniquidade, que Pedro negou Jesus
Ele nunca deixou de amar Jesus, nunca deixou de amar o Mestre, jamais, nem de crer nele. E nós? Quantas vezes temos negado a presença do Senhor nas nossas vidas? Quantas vezes? Quantas vezes você disfarça que não é cristão? Quantas vezes você não diz o que o Espírito Santo põe no seu coração para você colocar da boca para fora com alguém? Por vergonha. Você está negando Jesus. Aproveite essa oportunidade, reconheça a sua fraqueza, a sua debilidade e se aproxime do Senhor. Que Ele é forte e que nele você pode tudo. Com Jesus nós somos fortes, com Jesus nós podemos tudo. Lembra? Todas as coisas posso naquele que me fortalece. A quarta coisa, aliás, a terceira coisa que a ausência de Jesus produz na vida de quem não o tem é a esterilidade. Em João capítulo 15, versículos de 1 a 16, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai o lavrador. Se sabemos que não podemos produzir frutos se não estamos ligados ao Senhor Jesus, por que então nos afastamos dele? Por que deixamos de produzir bons frutos? Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. O desejo do Senhor é nos limpar a cada dia, para produzirmos bons frutos para a sua glória. Nessa parábola, ele fala: quem está em mim e dá frutos é podado para que dê mais frutos ainda. Quem não dá frutos é cortado e lançado fora. Nós temos que dar frutos ao Senhor. Quando nós temos Jesus perto de nós, temos que dar fruto, porque estamos nele. Ele é a videira verdadeira. Temos que produzir, então, frutos com abundância, frutos belos, permanecendo ligados na videira que é Jesus. A quarta coisa que acontece quando não temos a presença de Jesus constantemente em nossa vida, quando há a ausência de Jesus na nossa vida, produz a morte. A ausência de Jesus produz a morte. Mateus, capítulo 27, do 3 ao 5, nos conta que Judas, um dos 12 discípulos de Jesus, havia presenciado muitos milagres feitos por Jesus. Ele andou todos aqueles 3 anos com Jesus. Ele era um apóstolo, mas nem mesmo assim ele se converteu. Teve ele as mesmas oportunidades que os outros 11, mas não soube aproveitá-las. Vendeu o mestre por 30 moedas, preço pago por um escravo. Mas quando viu que ele tinha condenado, sentiu remorso pelo que ele fez. Voltou correndo aos principais dos sacerdotes e aos anciãos para devolver as moedas, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Mas eles disseram: que temos nós com isso? É contigo. Judas atirou as moedas no chão do templo e saiu para se enforcar. Nós vemos aqui
o que resultou na ausência de Judas, na ausência de Jesus na vida de Judas. Ele até foi pelo caminho certo, que é o do arrependimento, mas não teve coragem de procurar o dono do perdão. Em 1 João 1,9 está escrito que se confessarmos os nossos pecados, Ele é justo e fiel para nos perdoar e nos purificar de toda a justiça. Ele é o único que pode. Temos procurado o Senhor com frequência? Temos confessado as nossas culpas a Ele? Ou temos preferido nos enforcar espiritualmente? Essa é a oportunidade, esse é o momento. Não faça como Judas, que desperdiçou, mas confesse e deixe, receba o perdão nessa hora e viva. Ouça a voz do Senhor, que diz: perdoados estão os seus pecados. Vai e não peques mais. Para finalizar, volto ao texto inicial. Lázaro morreu, mas Jesus veio ao encontro de Marta e Maria. E Marta, quando soube, correu ao encontro dele. O que chama mais atenção aqui é que todo mundo critica Marta porque ela estava sempre ocupada com os afazeres de casa, sempre servindo ao Senhor Jesus, procurando fazer o melhor dela para Jesus. Mas no momento da tristeza, foi ela que foi correndo ao encontro do Senhor Jesus. Maria, no entanto, ficou assentada em casa. Marta era crente, por isso ela depositava confiança em Jesus. Por isso ela disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora eu sei que tudo quando pedirdes a Deus, Deus lhe concederá. Talvez ela antes não tivesse como mostrar a sua grande fé em Jesus, mas quando veio a oportunidade, ela o fez. Marta chamou Maria em segredo, dizendo: o mestre está aqui e te chama. Maria, ouvindo isso, logo ficou de pé e seguiu. Os judeus, pensando que ela ia chorar lá no sepulcro do irmão, seguiram ela. Mas agora era diferente. Agora era tudo diferente. Jesus estava presente. Não havia mais motivo para chorar. E nem motivo de tristeza. O dono da vida tinha acabado de chegar. Jesus mandou que tirassem a pedra e gritou para a morte ouvir. Ele gritou: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu. Glória a Deus. Saiu com vida, para que o nome do Senhor fosse glorificado. E a tristeza de Marta e Maria acabasse. Agora, só alegria. Então, irmãos, o que Deus nos ensinou hoje é que a ausência do Senhor Jesus produz solidão. A ausência do Senhor Jesus produz debilidade. A ausência do Senhor Jesus produz esterilidade. A ausência do Senhor Jesus produz a morte. E a presença do Senhor produz tudo isso ao contrário. A presença do Senhor Jesus nos traz a alegria da companhia dele. A presença do Senhor Jesus nos deixa sãos, felizes.
A presença do Senhor Jesus nos deixa férteis, produzindo muitos frutos. A presença do Senhor Jesus produz vida, e vida com abundância. Essa é a palavra que o Senhor nos deu essa noite. Eu espero que tenha ficado no coração dos irmãos, e agradeço a oportunidade mais uma vez.